Carisma é a expressão Olá, da salve alma. Maria, amados irmãos. O carisma é a expressão da alma. Hoje eu quero falar um pouquinho com você que é fundador. O carisma é a expressão da alma, é uma frase de São Tomás de Aquino. E por que o carisma é a expressão da alma? O que é uma expressão? Uma ação de exprimir, expressar alguma coisa, por palavras, por gestos e pela fisionomia. Então, você que é o fundador, você precisa expressar o carisma que Deus te deu, como graça. É preciso que o carisma seja expresso por palavras, por gestos e pela fisionomia. Então, a nossa fisionomia precisa expressar o carisma que Deus nos deu. Os nossos gestos precisam expressar o carisma que Deus nos deu. E as nossas palavras também. O carisma é uma personificação. A psicologia vai dizer que a personificação é uma capacidade psicológica que estabelece, através de analogia, relação entre uma palavra abstrata e várias imagens reais. Então, aquilo que para muitas vezes é uma ideia, é algo que está a nível de pensamento, a psicologia vai dizer que a personificação, ela traz uma analogia, ou seja, uma relação entre uma palavra abstrata e várias imagens reais. Então, o carisma, ele se personifica em nós. O carisma, ele sai do nível da ideia, do pensamento e se personifica em nós através de uma imagem real. Por isso, a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque a personificação significa parecença, semelhança. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a semelhança, ela se dá nos atos. Por isso, nosso carisma, ele se personifica em nós numa imagem real. Não mais numa imagem abstrata, mas numa imagem real. Por isso que você tenha essa convicção. O seu carisma, o carisma que Deus te deu por graça, se personifica em você. Você que é fundador. Você é a imagem real do carisma que Deus te conferiu. A expressão também significa manifestação. Então, o nosso carisma, ele precisa se manifestar. E como? Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso carisma, a formação da consciência através de uma vida na graça pela efusão do Espírito Santo. O nosso carisma, ele se manifesta através da pregação, da formação, da cura profunda e das missões. Então, nesses fundamentos, nessa base, é que ocorre a manifestação do carisma Chamas Abrasadoras. O seu carisma precisa ser manifestado. Por isso você não pode fazer e copiar o que é do outro. Você precisa sair da condição abstrata, como a própria psicologia nos diz, né? A personificação é uma capacidade psicológica que estabelece uma relação entre uma palavra abstrata e várias imagens reais. Ou seja, você e os membros da comunidade são imagens reais da personificação do carisma. E essa personificação do carisma, ela também se manifesta. E como é que ela se manifesta? Te dei um exemplo do carisma Chamas Abrasadoras. Através da pregação, formação, cura profunda e missões. O seu carisma precisa ser manifestado ao mundo. Por isso a palavra diz: toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Expressão também significa modo como o rosto, a entonação, a voz, o comportamento, o gesto demonstram uma condição emocional, espiritual ou moral. Então o nosso carisma, ele também precisa ser demonstrado através do nosso rosto, da nossa entonação, da nossa voz,
do nosso comportamento, do nosso gesto, que demonstra uma condição emocional, espiritual e moral. Então, o nosso carisma também é demonstrado ao mundo através das emoções, da espiritualidade e da moral. Então, o nosso carisma precisa ser permeado por tudo isso. Por isso, nós precisamos estar atento no nosso rosto, na entonação, na nossa voz, no nosso comportamento e nos nossos gestos, porque eles demonstram a nossa condição emocional, espiritual e moral. E o nosso carisma, ele demonstra também a nossa condição emocional, espiritual e moral. Por isso que muitas pessoas às vezes olham para determinadas fundações e dizem: nossa, mas nem parece um fundador. Por quê? Porque o carisma não está sendo demonstrado, manifestado, personificado, expresso. Expressão também é a maneira como algo se apresenta. Então é preciso que você apresente o seu carisma. Por isso aqui o cuidado de não querer copiar o que é do outro. Porque às vezes nós queremos fazer o que todo mundo está fazendo, na ânsia de fazer o certo. Nós queremos copiar os outros, copiar aquilo que o mundo está fazendo. Não. O seu carisma é particular, é uma graça especial, é um dom especial, é uma graça de Deus. E é esse carisma que precisa ser apresentado. O carisma, a expressão também é um modo de comunicação próprio. O seu carisma tem um modo de se comunicar com a humanidade. É preciso encontrar essa comunicação. Como chamas abrasadoras? Por exemplo, nossa forma de se comunicar ao mundo é através da pregação, da formação, da cura profunda e das missões. Não adianta nós queremos copiar outras coisas, fazer outras coisas, porque não é o dom específico que Deus nos deu. Isso fica para você. Você tem um carisma próprio, nós temos um carisma próprio. Então é preciso encontrar esse modo de se comunicar. A comunicação é extremamente importante. Expressar é um fascínio com que alguém apresenta a sua arte. Ou seja, você precisa ser fascinado pelo carisma que Deus te deu, para que você possa expressar esse carisma, para que você possa manifestar, personificar, demonstrar, expressar esse carisma ao mundo. Mas você precisa de fascínio. As pessoas precisam ver que você é fascinado, apaixonado pelo seu carisma. Por isso, para que elas possam também ser fascinadas e apaixonadas pelo seu carisma. E isso vai evitar muitas controvérsias, discussões, contendas, dúvidas dentro da comunidade. Por quê? Porque você acaba se apaixonando pelo carisma. E o carisma, ele não é mais algo externo, ele é algo que sai de dentro de você, é algo que mora em você, sai pelos teus poros. Como Jeremias dizia: eu tentei refrear, não consigo, porque um fogo me encerra nos ossos. Carisma é isso. Carisma se encerra nos ossos. Carisma você tenta conter, mas não consegue, porque o carisma foi feito para comunicar com o mundo, para se manifestar, para se expressar, para ser personificado, para ser demonstrado ao mundo. Por isso, o expressar também é o destaque marcado pela entonação. Dê entonação ao seu carisma. A expressão também se dá na animação, na energia. Coloque animação, energia no seu carisma e represente o seu carisma. Algumas vezes dizemos: você me representa. Pois bem, o carisma também hoje está esperando para dizer para você: você me representa. Atenção, fundador, distribua essa pequena live para que muitos fundadores também possam entender mais ainda sobre o carisma. Que Deus abençoe você. Deus está esperando por você, e o seu carisma precisa que você o represente. Salve Maria Puríssima.